inutilidade do incidente de deslocamento de competência e agradecer a presença do senhor, doutor. Agradecer e lhe dar a palavra. Aconteceu numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui. Que existem homens maus que viram homens bons, que existem homens maus sem alma e sem coração, que existem homens da lei com determinação, mas o momento é de caos porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão, não sabe a certo quem é herói ou vilão. Porque tem homem mau que vira homem bom, porque tem homem mau que vira homem bom, quando ele compra o remédio, quando ele banca o feijão, quando ele tira para dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei que vira homem mau, porque tem homem da lei que vira homem mau, quando ele vem para tirar, quando ele caga no pau, quando ele vem para salvar e ele mata geral. Polícia e bandido bateram de frente e aí a chapa esquenta. Bateu de frente um bandido e um subtenente lá do batalhão. Foi tiro de lá e de cá, balas perdidas no ar, até que o silêncio gritou, 2 corpos no chão, que azar. Feridos na mesma ambulância, um andor de matar. Mesmo mantendo a distância, não deu pra calar. Bandido e polícia trocaram farpas, farpas que mais pareciam balas. E o bandido falou assim: você levou tanto dinheiro meu e agora vem querendo me prender. E o polícia: eu te avisei, você não se escondeu. Deu no que deu e a gente está aqui, pedindo a Deus para o corpo resistir. Será que ele está a fim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada. Me diz pra que tu tem tanta munição? É que além de vocês, nós ainda enfrenta um outro comando, outra facção que só tem alemão sanguinário, um bando de otário, marrento querendo zoar. Por isso que eu tô bolado sim, eu também tô bolado assim. É que o judiciário está todo comprado e o legislativo está financiado, e o pobre operário que joga o seu voto no lixo, não sei se por raiva ou só por capricho, colocam a culpa de tudo nos homens do camburão. Eles colocam a culpa de tudo na população. E aí o bandido: e se eu morrer vem outro em meu lugar? E o polícia: e se eu morrer vão me condecorar? E se eu morrer será que vão chorar? E se eu morrer será que vão lembrar? E se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? Chega de ser subjugado, subtraído, um subbandido de um sublugar, um subtenente de um subpaís, um subinfeliz, subinfeliz. Leandro Sapucaí, numa cidade muito longe daqui. Essa foi a parte fácil. Nesse palco aqui, eu já cantei, quando era estudante aqui, participei de festivais universitários, e me lembro de cantar no meu primeiro semestre. O nosso reitor, à época, estava na primeira cadeira, e eu cantei uma música que o refrão era mais ou menos assim: é o reitor que fala mal do governador, que nega aumento para o professor e que nos desconta tudo sem pudor. É o estudante que, descrente com a situação, se torna conivente e dá sequência à esculhambação. Aí o pessoal falou: rapaz, você cantando essa música na cara do reitor, tu não vai se formar, né? Aí estou aqui para comprovar o contrário. Já cantei em alguns festivais universitários, já joguei capoeira, já dei palestras aqui em eventos de história, de geografia. Geralmente eu sou convidado para os eventos das licenciaturas, mas essa é a primeira vez que eu falo num evento de direito. Então a mão está, tremendo toda, né? Ainda mais aqui, onde eu me formei, onde fiz meu mestrado, onde estou fazendo agora um doutorado. E eu agradeço ao IBADPP pela oportunidade de estar aqui, em nome da professora Luciana, que, como disse Luciano Tourinho mais cedo, também foi minha professora há uns 10 anos atrás, né? E eu fico muito feliz em estar aqui, podendo trocar umas ideias, né? Abrir algumas discussões, algumas polêmicas, e agradeço realmente aí, em nome do presidente, né, mas que estendo a todos os membros do IBADPP, por realizarem esse evento aqui. Conversava ontem com o pessoal no carro. Esse é um dos maiores eventos que nós tivemos aqui em nossa cidade
nos últimos tempos. Então, realmente, muito obrigado por terem escolhido Vitória da Conquista para realizar esse evento. Bom, e aí, né, o presidente, eu vinha conversando com ele ontem, a gente saiu para jantar, e ele falou bem assim, e a filiação? Aí eu já tinha tomado umas duas, né? Falei, amanhã em cima do palco, cadê ele? Eu falei, amanhã em cima do palco eu faço, só que meu presidente, eu lembrei o seguinte, a gente está em greve, Rui Costa vai cortar meu salário. Segura um pouquinho, que daqui a um dia eu faço a filiação, tá certo? Mas vai sair. Queria mandar um abraço para os nossos alunos aqui da Faculdade de Santo Agostinho, que estão aqui presentes. Já não aguenta mais me ouvir falar, mas foram obrigados a estar aqui. Ao pessoal da UNEB de Brumado, a LACIC. Vocês entenderam? Agora foi combinado. Eles faziam um gritinho para eu subir, e aí eu mandava um alô depois. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais, nosso programa de Educação em Direitos Humanos, e também a turma aqui da UESB, dos estudantes, que fazem parte do NAJA, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, a qual tive a honra de ser um dos fundadores, e também o Centro Acadêmico Rui Medeiros, a qual tive a honra de ser presidente. Bom, hoje eu vim falar aqui sobre o incidente de deslocamento de competência. Para a gente tentar estabelecer um diálogo, quem aqui já ouviu falar disso, levante a mão, por favor. Poucas pessoas, né? Normal, acontece. Então, passa aí para mim. Antes de começar a falar desse incidente, eu acho que a gente, aproveitando esse momento, né, de discussão, a gente precisa fazer uma contextualização. Eu me senti muito à vontade, né, apesar da pressão, me senti muito à vontade para fazer algumas discussões aqui. E eu trago a foto desse indivíduo que se chamava Fábio Santos. Fábio Santos, de Iguaí, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Fábio Santos foi assassinado com 15 tiros ao lado de sua esposa e filha, aqui em Iguaí, no dia 2 de abril de 2013. Há 6 anos agora. O processo de Fábio Santos é um dos processos mais complexos que eu já vi e que atuo. O processo de Fábio Santos passou por 7 comarcas, passou na mão de 6 juízes. Todos foram se dando por impedidos. Suspeitos, todos foram se dando por suspeitos. O Tribunal de Justiça fez sorteio e a lista só vai passando. Para vocês terem ideia, a denúncia só foi apresentada após 4 anos do assassinato. E não foi pela questão da polícia. E aí eu tenho que dar os louros, e aqui eu faço questão de frisar e parabenizar a equipe da GEMACAL, que é um grupo especializado da Polícia Civil, do combate, de mediação aos conflitos agrários e urbanos. É o maior inquérito ao qual eu já tive a oportunidade de pegar. Foram mais de 1000 páginas de inquérito, então tinha muita prova, e a denúncia só foi oferecida depois de muita pressão, após 4 anos, também com promotores se declarando suspeitos. E quando o juiz decidiu decretar a prisão dos supostos assassinos de Fábio Santos, em 2 meses o Tribunal de Justiça soltou todos. E esse processo, inclusive eu nem sei onde está, talvez já tenha pegado até fogo, porque é um processo físico. Mas eu acredito que aqui muitos de vocês não ouviram falar de Fábio Santos. E aí eu faço inclusive uma provocação para aqueles que dizem assim, vocês falam tanto de Marielle, mas não falam dos outros. Eu podia estar aqui agora reivindicando, olha, falem de Fábio Santos. Não, acho que a gente tem que respeitar a dor das pessoas. Se Marielle doeu para tantas pessoas, nós precisamos respeitar isso. E não é querendo que os outros sintam a minha dor que vai amenizar isso, mas eu preciso apresentar o que aconteceu com Fábio Santos. Porque tem relação com o que a gente vai trabalhar aqui, que é a relação do judiciário, a sua leniência e a sua ineficiência. Bom, eu sou advogado popular. Advogado popular, uma certa vez aqui na casa, aqui na nossa UESB, a professora nossa disse que isso nem existia, né? E eu estou aí para tentar provar o contrário. Advogado popular, eu costumo caracterizar como aquele advogado que pega as causas que ninguém pega, inclusive aqueles que têm atribuição legal, obrigação de pegar. Aquilo que nem a Defensoria, nem o Ministério Público, por vezes, pegam, aí cai no colo da gente a bomba, né? E aí a gente passa junto pelo processo de estereotipação, de criminalização, de ameaças. Então, advogo aqui para o MST na região, então esse é o meu lugar de fala. E ao falar em processo penal, vou tirar aqui antes que eu derrube, em falar em processo penal democrático, e aqui foram levantadas algumas questões sobre o processo penal democrático, e foi falado, o processo penal, mesmo com a Constituição de 88, ele não se democratizou. E eu preciso falar do que acontece com o MST, porque, da mesma forma que se fala o que acontece nas favelas todos os dias,
Então agora nós estamos sentindo um pouco do que a população favelada sofre cotidianamente. E o processo penal já é diferenciado para o MST há muitos anos. Procurem, pesquisem na internet sobre o caso quando, em 2005, o Ministério Público do Rio Grande do Sul quis enquadrar o MST na Lei de Segurança Nacional, uma lei do período da ditadura, que, para muitos, já estava revogada tacitamente. O Ministério Público, o fiscal da lei, resgata essa legislação de exceção feita no período da ditadura para tentar enquadrar o MST no Rio Grande do Sul. E aí eu me recordo também do caso Escher, onde uma série de escutas foram feitas em integrantes de associações do MST, 49 dias de grampos ilegais, sem sequer um parecer do Ministério Público, sem acesso aos autos, e que foi divulgado para toda a imprensa em cortes. Então isso já acontece há muito tempo com os movimentos sociais. O MST, enquanto o maior movimento social da América Latina, acaba recebendo, né, uma carga maior, mas isso acontece categoricamente com os movimentos sociais. Inclusive o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse caso das interceptações telefônicas. Mas o processo penal, ele não se dá somente no âmbito do crime, porque o processo em si já é uma pena. E eu vejo os processos de reintegração de posse, onde o Código de Processo Civil é claro ao dizer que existe uma possibilidade de audiência de justificação, ao invés de uma reintegração de posse imediata. E eu, no meu pouco tempo de atuação que tenho, só vi uma audiência de justificação em se tratando de conflitos agrários. Só vi um processo em que, apesar de estar expressamente previsto no Código de Processo Civil que a Defensoria Pública ela deve ser intimada quando existirem terceiros incertos hipossuficientes em ações de reintegração de posse, em ações possessórias, e eu só vi isso em um processo, o Judiciário intimar a Defensoria, porque essas pessoas elas são reintegradas sem sequer saber que existe processo, e mais do que isso, já chega inclusive com a determinação de prisão. Nós tivemos um caso aqui na região em que o magistrado determinou a prisão, palestra boa, vem até cachorro, né? Nós tivemos um caso aqui em que o magistrado determinou a reintegração de posse e mais, a prisão por descumprimento de todos aqueles que estivessem lá. A área era uma área que tinha sido alvo de... era uma área que existia trabalho escravo. E as pessoas, vários desses trabalhadores que eram escravizados nessa área, se juntaram com o MST e ocuparam a área. Aí essas pessoas iam ser presas por ocuparem a área onde elas eram escravas. E o melhor era na decisão que dizia o seguinte, que se apreendam todos os veículos, carros, ônibus, tratores, bicicletas, etc. Esse é o processo penal, que não é necessariamente a partir do crime. Então, nós precisamos refletir o que já acontece de muito dentro do processo penal. E aí a gente precisa também fazer uma discussão sobre o momento em que nós vivemos. Porque a hermenêutica nos diz que, a teoria da hermenêutica, que para a gente fazer a interpretação, nós precisamos entender o contexto. E o contexto é o lugar onde nós estamos, o momento em que nós vivemos. E se nós compreendemos que ainda vivemos em um Estado democrático de direito, e continuamos utilizando o direito como se estivéssemos no Estado democrático de direito, a gente vai largar o direito. Vou fazer uma recomendação. Alguns professores já trouxeram aqui seus livros de cabeceira. Eu tenho utilizado muito o magistrado Rubens Casara. Rubens Casara, ele tem um livro que se chama Estado Pós-Democrático, Gestão dos Indesejáveis e Neo-Obscurantismo. Vou repetir. Rubens Casara, Estado Pós-Democrático, Gestão dos Indesejáveis e Neo-Obscurantismo. O professor Casara vai dizer para a gente o seguinte, ele vai fazer um debate sobre o Estado Democrático de Direito. E a gente se questiona, de fato, vivemos hoje no Estado Democrático de Direito? Eu fiquei muito inquieto com isso, Débora, porque, veja, eu sou militante de ir para a rua, tocar fogo em pneu, né? Minha pegada é essa. E aí, a gente pensava assim, vem cá, nós estamos vivendo uma ditadura? Pergunto a vocês, hoje vocês acreditam que estamos vivendo uma ditadura, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Alguns já temos, não é? Mas vejam, eu também acho que não estamos vivendo ainda numa ditadura. Mas eu não entendo mais que vivamos no Estado Democrático de Direito. Aí alguns vão falar, então vivemos num estado de exceção. O George Agamben,
tem os estudos sobre o estado de exceção, e ele vai dizer que o estado de exceção é inerente ao Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque dentro do Estado Democrático de Direito se flexibiliza a legislação o tempo todo para que a exceção vire a regra. E a lei antiterrorismo está aí para provar isso. A lei antiterrorismo acaba com todas as garantias. Vamos pensar no que aconteceu na Copa, nas Olimpíadas, onde pessoas foram removidas das suas casas, aonde, se eu vendesse um produto falsificado da Copa, era uma pena. Se eu vendo qualquer outro produto falsificado, era uma outra pena. É uma legislação de exceção. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito. Só que o Cassara vai dizer para a gente que nós estamos vivendo num Estado pós-democrático, que ainda não é uma ditadura, mas também não é mais o Estado Democrático de Direito. É um simulacro de democracia. E o judiciário é parte fundamental disso. Então, quando a gente pega algumas reflexões sobre o que vem acontecendo, e já foram citados alguns casos, mas eu gosto muito de pensar no caso da condução coercitiva do acusado. Aquilo ali para mim foi um dos negócios mais loucos quando aconteceu, porque veja, quando eu estudei aqui nessa casa, o professor Mário Henrique, que estava aqui mais cedo com a gente, ele dando esse assunto, né, condução coercitiva. Quando acontece, quando você intima a testemunha não comparece, você pode conduzir coercitivamente a testemunha para ela comparecer, pode conduzir, ela tem que ser intimada antes. A vítima pode ser conduzida, mas o interrogatório do acusado, veja, no interrogatório do acusado, o acusado tem o direito de nem comparecer ao interrogatório, ele tem o direito de ficar calado. E nós temos no Código de Processo Penal a previsão de que sim, é possível conduzir coercitivamente o acusado, mas aqui na faculdade, Mário Henrique dava esse assunto meio que tipo um passa-moleque, falava assim, ó, gente, isso aqui já foi revogado, tacitamente, a Constituição veio e revogou isso. E aí o nosso super-ministro, né, ele vem falar para a gente que não, que pode ser feita a condução coercitivamente sem sequer intimação. E aí minha cabeça deu bug. Quando eu vi Lula naquela condução coercitiva, eu falei, lascou, eu sou o próximo. Só pensava nisso. E vi muitos sindicalistas batendo palma, falei, ô abestalhado, quando você estiver fazendo greve aí, o juiz vai lhe intimar, a tua greve vai acabar na hora. Vai lhe intimar não, vai lhe conduzir coercitivamente, vai acabar a tua greve sem uma decisão judicial. E aí o STF vem e discute o tema. E o STF declara que é inconstitucional, sim, a condução coercitiva. Mas, para mim, o fato mais interessante não é esse, que o Supremo reconheceu que era inconstitucional, mas o placar. O placar foi de 6-5, gente. 5 ministros entenderam que era constitucional essa medida. Esse é o principal problema que nós precisamos refletir. Precisamos refletir também sobre a prisão de Temer. Muitos de nós batemos palmas. Eu estava na Santo Agostinho dando aula, os meninos entraram loucos. Professor, eu vou tomar uma cachaça em homenagem à prisão de Temer. Quieto estava, quieto fiquei, reflexionando, né? E aí, mais tarde, a gente olha os processos e percebe que todas as prisões da Lava Jato acontecem de manhã cedinho, mas a de Temer aconteceu perto de meio-dia. Que a prisão dos suspeitos de assassinarem Marielle, ela foi decretada, as investigações já se sabiam em setembro e os camaradas são presos em março. Mas a prisão de Temer é decretada no dia 19 e ela é realizada no dia 21, fora de todos os padrões da Lava Jato. E aí teve muita gente que bateu palma, festejou, não se dando conta de que ali por trás, e aí ouso afirmar, de que ali a gente tinha um processo de disputa da Lava Jato com o STF. A Lava Jato tinha tomado 2 cacetadas quando perdeu na questão da competência pelos crimes eleitorais e quando foi descoberto a pouca vergonha, a fundação da Lava Jato, bilionária, que nada mais é do que um fundo de campanha para Sérgio Moro, nosso futuro presidente. Para quem não sabe, viu? Se prepare que é o nosso futuro presidente. A gente pode gostar ou não, mas é a verdade. E ali era o fundo eleitoral dele. E a gente não percebe esse tipo de coisa. E a prisão de Temer foi uma resposta a isso. E essa resposta fez com que a Lava Jato é um judiciário dentro do judiciário. A Lava Jato é o bom do judiciário. É o que funciona. É onde se faz as delações premiadas, não é isso? Então, o que acontece? Nós vamos prender e vai vir um juiz lá e vai tirar. Então, a Lava Jato prende os corruptos. E temos a velha política, temos os velhos juízes. O velho judiciário vendido, esse solta. Então, a gente precisa refletir sobre essas questões. Mas eu vou aproveitar também para fazer uma provocação. Não podia deixar de passar sem essa. Novo, mais ousado.
a gente tem batido muito, e aí Lara, né, a gente estava ali ontem cochichando, e a gente falando assim, poxa, como nós temos tratado, né, os nossos adversários. E aí a gente fala que é burro, a gente fala que não tem experiência, e a gente pega um Olavo de Carvalho e fala bem assim, olha, o Olavo de Carvalho nem filósofo é, ele não tem curso superior. Aí eu pergunto a pessoa, para ser filósofo, ele precisa ter uma graduação de filosofia? Paulo Freire foi um grande educador? Sim ou não? Paulo Freire era pedagogo? Paulo Freire era formado em Direito. Mas nós reivindicamos esse lugar academicista, esse lugar de saber da academia para desqualificar o outro. Nós reproduzimos uma lógica opressora que é a mesma que usam contra nós. Então a gente precisa refletir sobre esse tipo de coisa. Mas vamos passar ali, senão já estou acabando meu tempo. Vá. Em breves linhas, com a emenda constitucional 45 de 2004, foi criado um incidente de deslocamento de competência para quando, então vamos lá, em hipótese de grave violações de direitos humanos, Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Traduzindo, se a Justiça Federal não está dando conta de investigar um crime que se envolva graves violações de direitos humanos, essa pode se puxar a competência, deslocar para a Justiça Federal. E a gente vai fazer uma reflexão sobre esse tema, e ele vem no bojo, não, pode deixar ali, ele vem no bojo dessa questão de trazer, né, os tratados internacionais de direitos humanos para dentro da Constituição, enquanto possibilidade de ser emenda constitucional. Ele vem com o reconhecimento de um Tribunal Penal Internacional. Então nós vemos como um avanço. Só que quando a gente vai ver, pode passar, coleguinha, quando a gente vai ver, né, de fato, como esse instituto está sendo utilizado, vejam, até o ano de 2015, ou seja, 10 anos depois desse instituto ser positivado, apenas 5 casos tinham sido propostos para ser federalizados. Quer dizer que só existiram 5 casos no Brasil em que existiram graves violações de direitos humanos que o Judiciário Estadual não estava dando conta? Até 2015 só foram 5 incidentes. Até hoje, 15 anos depois, apenas 3 casos foram federalizados. O assassinato do advogado Manuel Matos, que foi assassinado por grupos de extermínio que atuavam na divisa entre Paraíba e Pernambuco. O caso de assassinatos de moradores, população em situação de rua em Goiás. E um parêntese, viu? Essas pessoas são invisíveis, mas nós precisamos lembrar. Até o dia de hoje, pelo menos 8 mendigos ou pessoas em situação de rua foram assassinadas já no Brasil esse ano. Até o dia de hoje, pelo menos 8. Inclusive delas como o índio Galdino, de jogar álcool e tocar fogo, né? Então nós precisamos pensar também sobre isso. E o terceiro caso foi o assassinato do promotor de justiça, também no estado de Pernambuco, que envolvia a questão também de grupo de extermínio. O caso mais famoso foi o caso da irmã Dorothy Steng, que se tentou federalizar, mas que o STJ negou essa federalização. E aí, quando a gente vai olhar, né, o que se alega é que são necessários 3 pressupostos. A existência de grave violação a direitos humanos. Quando a gente vai fazer uma pesquisa nos resultados, né, nessas decisões que deferem ou indeferem esse deslocamento de competência, os magistrados não apontam nem o que seriam essas graves violações, nem o que seriam direitos humanos. Então, algo extremamente aberto. Segundo, o risco de responsabilidade internacional decorrente do descumprimento de obrigações. Terceiro, a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas. Bom, a gente teve aqui, né, um caso emblemático, que foi o caso da chacina do Cabula. Não sei se vocês se recordam, mas o caso da chacina do Cabula foi 12 jovens negros, pode passar para mim, por favor? 12 jovens negros foram assassinados e 6 gravemente feridos no bairro do Cabula. Esse é um túmulo, né, que foi feito um memorial no local onde aconteceu essa chacina. Eu tive, não vou dizer nem o privilégio, né, mas eu participei de uma visita a esse local com Hamilton Borges e a turma da campanha Reage ou Será Morto, Reage ou Será Morta, em um encontro da AJD, Associação Juízes para a Democracia, em 2015, que foi quando aconteceu. Uns 10 dias após, a gente estava no encontro e fomos até lá.
e a gente ainda via as marcas, né, pelo chão, enfim, roupas, etc. E caiu? Tranquilo. E o que acontece? Foram 143 disparos e 88 tiros certeiros. E aí Djonga, um rapper aqui do Brasil, ele vai dizer pra gente, quando é preto é assim, é 8 ou 80, fazendo menção a Evandro, que foi assassinado agora pelo Exército. E aí a gente pode dizer que é 8, 80 ou 88, com a chacina do Cabula. E esse caso se tentou federalizar, porque, olha, o que aconteceu? O crime acontece em fevereiro, a denúncia, ela é apresentada em maio, e a denúncia, isso, ela é apresentada, o caso é em fevereiro, a denúncia em maio, e em julho foram absolvidos. Uma juíza, que era juíza substituta, o juiz titular do caso estava de férias, a juíza substituta absolve sumariamente os policiais. E como não recordar a infeliz frase do nosso governador, o Rui Correria, né, que vai dizer que a polícia é como um artilheiro na cara do gol. Ele precisa ir lá e marcar. Então, permeado disso, então, o Ministério Público Federal tenta federalizar o caso, e o que nós temos é, o STJ nega mais uma vez. Então, nós temos diversos casos que poderiam ter sido federalizados e não foram. E a gente precisa fazer uma reflexão crítica, sim, sobre esse instituto. Por quê? Porque nós não podemos, enquanto processualistas penais, que primamos pelo princípio do juiz natural e do promotor natural, também escancarar as portas. Mas nós precisamos entender as deficiências e os vícios das estruturas de justiça estaduais. E que esse é um mecanismo que poderia, sim, ser utilizado, mas ele acabou se tornando praticamente uma letra morta e serve essencialmente como processo de pressão para ver se os casos caminham. E vale lembrar que hoje a competência é exclusiva do Procurador-Geral da República. Então existe já, inclusive, projetos de lei para se ampliar esse rol, para que as entidades do artigo 103, que podem propor a DIN, a DC, que elas possam também oferecer, apresentar o IDC para se tentar federalizar os casos. Mas então, primeiro, eu que atuo no caso Fábio, eu vou ter que arrumar algum procurador federal que compre a minha ideia, para ele tentar convencer o procurador-geral, para que a partir disso se chegue no STJ para ser julgado. Uma árdua tarefa, não é? E, enfim, existem alguns casos, eu trouxe na verdade esse tema aqui, mas para fazer algumas provocações, como tem muitos estudantes, esse tema é muito aberto, é um campo grande para pesquisa. Pesquisem sobre o IDC, é um importante instrumento que inclusive está ameaçado nesse momento. Inclusive o chamado Maio Sangrento, em 2006, quando em São Paulo mais de 500 pessoas foram assassinadas, é objeto de um IDC. Também existe um caso no Ceará. Enfim, são poucas tentativas de federalização, mas que existem e que o STJ tem negado constantemente. Então, a provocação que a gente vai fazendo é que a gente precisa realmente lutar para se ampliar esse rol dos legitimados para propor o IDC. Nós precisamos tentar criar uma cultura, e é o trabalho nosso de doutrina, de começar a escrever sobre isso, de começar a pressionar, porque se a gente não começa a se manifestar sobre esse tipo de coisa, não vai ser posto em prática. Então cabe a nós também provocar o judiciário, provocar as instituições. Bom, e além disso, mas aí a gente também precisa pensar, né? Nesse processo de lavajatização da justiça. Será que jogar para a Justiça Federal é realmente o melhor caminho? E aí eu também fiquei me questionando isso. Bom, nesse momento em que vivemos, de dificuldades, de retrocessos, de ataques, de mortes, o que pode fazer com que a gente siga em frente são espaços como esses. São espaços onde nós encontramos reciprocidade em trincheiras democráticas. E aqui, aqueles que ainda estão aqui, uma hora dessa, com sono, quase morrendo porque comeram, o povo está quase desmaiando ali na cadeira, né? Então quem está aqui realmente tem algum compromisso. E aí eu encerro com um poema de Éric Feitosa, do Levante Popular da Juventude, que traduz um pouco desse sentimento que eu nutro. E aí quando o Rômulo pergunta, né, vale a pena tanto esforço? Para quê? Para quem? Vale para a sociedade que a gente defende, vale para o futuro
vale para a democracia, mas vale principalmente para quem está do nosso lado, porque mais do que vencer a guerra, importa quem está do nosso lado. E companheiro, companheira, companheiros, companheiras, ao te ver, me vejo, pois meus sonhos correm nas suas veias. Seu grito de indignação vibra na minha garganta e sai tão alto quanto o teu. Seu inimigo é meu inimigo, seus outros companheiros também são meus companheiros e companheiras. Os teus passos rumo à utopia real da libertação do nosso povo não serão dados solitários e doloridos, pois estarei ao teu lado, caminharei ao teu lado, a caminhada será coletiva, as dores serão divididas e as alegrias multiplicadas. Por fim, companheiro, por fim, companheira, confesso, olho no teu olho e sinto a confiança de que nunca estaremos sós enquanto estivermos em movimento. Uma boa tarde e tenhamos um bom evento.